Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos retomando a programação da tarde, pedindo inicialmente que, por gentileza, silenciem os seus celulares. Destacamos que nesta palestra haverá um presidente, um palestrante e um debatedor. O presidente irá controlar o tempo da apresentação e as intervenções do debatedor. Serão 50 minutos para a palestra, 10 minutos para as perguntas e 15 minutos para o debate. A palestra terá como tema autocomposição no âmbito criminal, aspectos de direito político e econômico. Para presidir esta mesa, gostaríamos de convocar o Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, diretor da Escola Superior do MPPE, Dr. Silvio José Menezes Tavares. Convida-se também o palestrante, professor-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, o Dr. Francisco Disseu Barros. Procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. E o debatedor, Dr. Carlos Alberto Pereira Vitório, promotor de Justiça do MPPE, presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, IMPPE. Passamos a palavra à mesa. Bem, boa tarde a todas e a todos. Satisfação em iniciar mais uma mesa de debate no nosso Congresso de Direito, primeiro Congresso de Direito Consensual. E dessa feita trazendo o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Disseu Barros. Satisfação de, além dessa temática de discussões interessantíssimas agora na área penal, faz bem registrar que o Ministério Público de Pernambuco, na atual gestão, além da questão da discussão da matéria como está sendo feita, também vem levando da palavra à ação. Nós já temos hoje, além do NUPIA, que é o Núcleo de Autocomposição, temos o núcleo também de não persecução penal, que existe hoje na Central de Inquéritos, recentemente criado, e também o núcleo de autocomposição no segundo grau, tendo inclusive na coordenação a doutora Nelma, que é presente aqui conosco. E já iniciamos com um tema extremamente recorrente nos tribunais, que é a questão dos portadores do espectro autista, que está sendo trabalhado nesse núcleo. Então, é com satisfação que a gente reinicia os trabalhos do Congresso, agradecendo também a presença do debatedor, Dr. Carlos Vitório, presidente do nosso Instituto do Ministério Público. É bom sempre frisar, o único do país que fomenta, dentro dos membros da instituição, não só a parte jurídica, mas também a parte cultural e artística. Sem mais delongas, então, vamos iniciar o tema. Da palestra do Dr. Francisco Disseu, que é o consenso para a não persecução penal, elidindo paradigmas. Serão 50 minutos de palestra, mais 10 minutos de debates, e depois serão abertas oportunidades para as perguntas, que deverão ser necessariamente escritas e entregues ao pessoal do apoio cerimonial. Dr. Francisco Disseu Barros, mestre em Direito Constitucional da UFC, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, professor de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, ex-comentarista da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, colunista da revista jurídica Consulex e autor de mais de 60 livros jurídicos.
Dr. Francisco Disseu está com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor Silvio. Boa tarde a todas e a todos. Hoje é um dia bem especial, né? E prometo que eu vou usar o tempo com a cirurgia aqui britânica, porque eu estou muito ansioso também. Já chegou aqui nosso procurador da República, Super Vlad, grande amigo. A promotora americana também já chegou, procuradora italiana. Hoje vai ser um dia muito especial para a gente aqui. Bom, nós vamos ter a oportunidade de conhecer o que pode ser mais moderno a título de justiça criminal. Antecipadamente eu quero dizer que o colega Ismânio, procurador-geral de São Paulo, grande amigo meu, apresentou suas escusas porque não pôde vir. Ele me ligou angustiado porque foi convidado para fazer um debate sobre abuso de autoridade. E estava em dúvidas, amigo, o Ministério Público Brasileiro é o foco dos ataques hoje. Então, não tenha meia desculpa, fique aí, faça o debate junto com a sociedade, que não vamos substituí-lo, porque na realidade é um grande nome aqui do nosso Ministério Público brasileiro, mas a gente vai fazer uma adaptação necessária. Meu tema era consenso, acordo não persecução penal, o dele era consenso criminal também, tema parecido. Então eu estava de manhã, fez aqui esse acordo com a turma e adaptação, tá certo? Espero que vocês compreendam. Nós vamos trabalhar aqui sobre paradigmas. Eu estive pensando nesses últimos 2 anos e indagando por que a justiça criminal consensual, mais especialmente o acordo de não persecução penal, que é o que está mais em evidência, é objeto de tanta controvérsia. Não se sabe por que um instituto que beneficia o réu, porque não vai ser penalizado pela morosidade, beneficia a vítima, porque o acordo de não persecução penal tem um olhar direcionado para a vítima, beneficia o Ministério Público e o Poder Judiciário, que vai entregar ao cidadão uma prestação jurisdicional célere, e que pela primeira vez nós vamos implementar um comando constitucional chamado princípio da celeridade. Eu não sei por que tanta divergência. E, depois de muito refletir, eu cheguei a uma conclusão. Há várias respostas. Uma delas é essa. Para digerir os ensinamentos, precisamos quebrar os paradigmas e o rigor lógico que formamos com base na educação e na cultura desenvolvida até agora. Essa frase é do Quiroga. Bem, eu inicialmente divigia com muito vigor e agora eu comecei a ter uma compreensão muito grande para quem não aceita a justiça criminal consensual. Eu descobri que eles estão certos. Eles estão absolutamente certos em não concordar e divergir. Por quê? Porque não dá para conversar esses dois sistemas. O sistema adversarial, que hoje está em vigor no Brasil, e o sistema de diversão, que é o sistema que está sendo proposto, um sistema do direito anglo-saxônico, não tem como entrar em intercâmbio. Então, qual é o grande problema nosso? E é oriundo da academia, por isso nós abrimos alguns espaços, acho que 20 estudantes foram convidados para vir debater com a gente, porque a nossa academia, a nossa formação, o aluno já sai formado, ou seja, ele já sai dentro de uma forma, com pensamento totalmente pré-estabelecido, com a linha principiológica, que eu vou provar que foi formatada no século XVIII. Então, toda a linha principiológica do nosso direito criminal, quando você aprende, para dialogar com o sistema da diversão, que está sendo proposto agora, não tem como. Estão certos não aceitar a justiça criminal consensual,
se você for tomar como base tudo que a academia nos proporcionou, principalmente não pensar de forma diferente. Por isso que ontem eu disse, permitam-se, porque para debater o que está acontecendo nesse Congresso de Pernambuco, será preciso quebrar paradigmas. E o grande problema da nossa justiça criminal, e eu digo não só criminal, o grande problema da justiça brasileira é isso aqui, ó. Banco, é um banco branco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar na síndrome do banco branco. Isso é uma metáfora. Eu vou rever para alguns aqui. Conta-se que há muito tempo atrás, há mais de 100 anos, lá no interior da Rússia, existia um quartel que tinha revezamento entre os coronéis. E certa vez chegou para assumir o comando um coronel novo, 25 anos, e por sua juventude, a juventude era muito inquieta. E aí o coronel chegou à noite, de manhã, o oficial, o cabo, chegou para ele e tinha um livro da ordem do dia. Isso que é isso? Isso aqui é a ordem do dia. É o que nós vamos fazer durante o dia. Aí o coronel disse, e assinando o livro, ele disse, espera aí, mas esse primeiro ponto aqui é colocar um soldado para vigiar o banco branco. Aí sim, cadê esse banco branco? Está ali fora do gabinete. Ele disse, mas para que é que eu tenho que colocar um soldado para vigiar o banco branco? Ele disse, não, porque tem, o serviço da ordem do dia. Ele disse, mas por quê? Ele disse, não, porque há mais de 100 anos a gente faz isso, é o banco branco que tem que colocar um vigia. Ele disse, mas eu queria saber por que é que eu tenho que colocar um soldado para vigiar o banco branco. Aí ele disse, não sei, mas tem que colocar, tem. Aí o coronel disse, olha, eu vou assinar essa ordem do dia, mas você está dispensado do seu trabalho e você não vai fazer mais nada, vai pegar todos esses livros aí de 100 anos atrás e vai investigar o porquê da necessidade de colocar um soldado para vigiar o banco branco. Aí tá bom, dispensou. Um mês depois ele chegou, abriu a porta, bateu o continente, coronel, o que foi? Encontrei a resposta. Qual é? Há 79 anos atrás chegou um coronel e o oficial da marcenaria fez um banco e entregou de presente à esposa dele. O banco era amarelo, ela não gostou, mandou pintar de branco. Só que ao pintar, um soldado sentou no branco. E aí o coronel ficou irritado e mandou pintar novamente. Outro soldado sentou no banco. Aí no outro dia, a primeira ordem do dia foi colocar um soldado para vigiar o banco branco. Só que ele deu a ordem e chegou uma ordem de transferência para ele. O outro coronel que veio no outro dia, qual é a ordem do dia? Tinha a primeira ordem, ele copiou a ordem do dia que era vigiar o banco branco. E aí foi se repetindo durante 79 anos. O que é isso, gente? É a mesmice. Síndrome do banco branco. Nós estamos há 79 anos da justiça criminal fazendo a mesma coisa. E eu vinha no avião, e aí, de vez em quando eu tenho uns insights filosóficos que dá uma voadeira danada. E eu comecei a pensar o que foi que mudou nos últimos 5 anos na justiça brasileira. E depois eu comecei a pensar o que mudou nos 5 últimos anos no mundo. E eu, doutora Nelma, fiz uma frase ultra mega filosofal. Ela é meio assim, metro-retrô, meio refrão de música neonordestina, mas ela é um real. A frase diz o seguinte: a vida é como voar no avião. Você pensa que está parado, mas está em alta velocidade. Olha que coisa filosofal. E se você não entender essa frase, você vai ficar muito complicado. Porque eu descobri também que a velocidade com que as coisas estão mudando está tão grande que não existe futuro. Porque quando você chegar no futuro já é presente.
e fui refletir, começando anotando o que foi que mudou nos últimos 5 anos. E olha como ficou complicado. Isso é um rascunho de avião. Aí o Spotify complicou a vida das gravadoras. A fita cassete já tinha complicado a vida do LP. E o CD complicou a vida da fita cassete. Eu acho que a turma nova aqui, entrada em 77, não sabe o que é um LP, um long play. O LP é isso aqui, ó, certo? Estou apresentando para vocês um LP. A fita cassete complicou a vida do LP e o CD complicou a vida da fita cassete. A vida do CD ficou complicada com o aparecimento dos aplicativos. Eu estava assistindo televisão, aí tem um cantor, aí lançando uma nova música, aí eu disse à minha filha de 15 anos, aí falou assim, baixa o aplicativo. Eu disse, e o CD ele não vai lançar não? Aí minha filha, pai, CD não existe mais. É um aplicativo que a gente está ouvindo. Isso na semana passada. O pendrive complicou a vida do disquete. Nesses últimos 5 anos. Se alguém não sabe o que é disquete, é isso. Isso aqui é um disquete. Há 5 anos atrás eles existiam. O pendrive complicou a vida do disquete. A nuvem complicou a vida do pendrive. A Netflix complicou a vida da locadora. O Booking complicou a vida dos agentes de turismo. O Google complicou a vida da Listel e daquelas páginas amarelas. Gente, a Listel era isso aqui, ó. A Listel era uma lista de endereços. Trivago complicou a vida dos hotéis. O e-mail complicou a vida das cartas. Não é carta de tarô, gente. Carta era isso aqui, ó. Carta era uma coisa que a gente recebia. Quando era uma declaração de amor, era uma doçura. Não era, doutor Mano Palha? Cadê a juventude? Gente, carta era isso, viu? O e-mail complicou a vida das cartas. O WhatsApp se vingou e complicou a vida do e-mail. As mídias sociais estão complicando a vida da televisão e do rádio. O Uber complicou a vida dos taxistas. O LG acabou com os classificados. Classificado não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Classificado era isso aqui. Classificado era isso. O Zipcar complicou a vida da locadora de carro. Tesla complicou a vida das montadoras de automóvel. GPS complicou a vida da bússola. O Waze complicou a vida do GPS. A Amazon complicou a vida das distribuidoras. Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo. E o Orkut. Alguém lembra do Orkut? Eu nem aprendi a usar, eu vi só do ar. Facebook complicou o Orkut. O Instagram complicou a vida do Facebook. O Kindle complicou a vida do livro de papel. O Tinder complicou a vida das baladas. O iFood complicou a vida dos restaurantes. Banco online complicou a vida do banco físico. E o celular, ai desgraça, meu Deus. Desculpa, o celular complicou a vida do telefone fixo. Até 3 meses atrás eu tinha um telefone fixo e enfim ele tocou, depois de 3 anos. E eu não sabia que tinha um telefone fixo. E minha filha disse, o que é isso, pai? É um alarme ali. Celular complicou a vida do telefone fixo, da máquina fotográfica, do relógio, da agenda, do gravador e da máquina de calcular. Bem, isso tudo aconteceu nesses 5 anos. Isso aí é um porta-retrato, viu, gente? Que não existe mais também. Isso tudo aconteceu nos últimos 5 anos. Agora eu quero que vocês me respondam uma coisa. O que foi que aconteceu no sistema jurídico nos últimos 79 anos? Estou falando de 5 anos, não. O que foi que mudou em relação à mudança de mentalidade no mundo jurídico nos últimos 79 anos? Porque esse decreto-lei ali, o primeiro, de 1940, é uma coisa chamada Código Penal. Código dos Pobres. E o decreto-lei ali do 41 é o Código de Processo Penal. São 79 anos e 78 anos o que foi que mudou a nível de sistema. Porque, não, tem uma reforma em 84 da parte geral, não estou falando sobre isso, não. Em relação ao sistema de justiça, o que foi que mudou? Mudou, 2 paradigmas foram quebrados, nós implementamos em 99
A lei 1999, transação penal, falo já dela. Mudou a delação premiada, duas coisas. Eita, mudou o sistema previdencialista. Estão lembrados? A juventude daqui não sabe, mas antes de 2018, você fazia pergunta através do juiz. Isso foi uma mudança de cultura, viu? Eu me lembro que tem eu acho que é primo de Henrique, seu Lunga. Seu Lunga é um personagem cearense, que ele é um cara analfabeto, mas é um cara muito sábio. E você não pode fazer uma pergunta boba a ele, que ele responde com a mesma atrevimento. Ele não guarda a meia verdade, ele responde na cara. Aí diz que seu Lunga se viu como testemunha. Pessoal do direito, pessoal novo, era assim. Aí o promotor disse: Excelência, excelentíssimo senhor doutor juiz. Como é a linguagem de Kehle, Henrique? Tem uma linguagem mais sofisticada, né? Hein? Alemão. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse a testemunha se ela reconhece o que foi dito nas folhas do inquérito policial número tal, que, entre aspas, viu quando o cara atirou na vítima e a vítima morreu, tal. Aí o seu Lunga disse: eu nunca disse isso, doutor. Aí o juiz: calma, eu vou lhe perguntar isso. Não, mas eu não disse isso não. Calma, eu vou lhe perguntar ainda. Disse: doutor, já ouvi, não sou surdo. Eu nunca disse isso. Espera aí, o sistema é assim, o promotor vai me perguntar e eu vou lhe perguntar isso, mas eu já estou dizendo que não disse isso. Calma, que o sistema é assim, olha, não se preocupa, fica calmo. O promotor pergunta a mim, eu pergunto a você. Você pergunta a mim e eu dito para o escrivão. Aí o seu Lunga diz: e o senhor é um juiz ou um interfone? Mas ninguém acredita nisso. Em 2015 eu fui fazer uma audiência, depois de 6 anos que mudou a lei. Aí um juiz começou a fazer as perguntas: doutor, eu faço a pergunta direta. Eu disse: não concordo. Eu não concordo porque isso é inconstitucional. Eu digo que já foi declarado inconstitucionalidade. Eu estou falando isso para dizer que houve essa mudança. Mas o quanto é difícil uma simples mudança dessa entrar na mente do jurista. E aí o Einstein diz: insanidade é fazer sempre a mesma coisa, várias vezes, esperando obter resultado diferente. Por isso que a justiça do Brasil não consegue evoluir, porque há 79 anos nós estamos fazendo o mesmo modelo, não mudamos em nada, e tem uma resistência grande, porque a academia só reproduz Código Penal e Processo Penal, que é de 1940, mas que foi com a cópia do Código Mussolini, que é do final do século XVIII. A própria italiana, que vai vir daqui a pouco, ela vai ver que o princípio da indisponibilidade, que está até na Constituição da Itália, hoje já foi mitigado lá na Itália. Então, queridos, para entender a justiça criminal consensual, primeiro a frase é: permitam-se, porque nós vamos precisar quebrar paradigma e colocar uma nova ideia em algo que foi formatado e cauterizado durante 5 anos, principalmente com o sistema de concurso que nós temos, que é só decoreba, que não faz ninguém pensar. Não é fácil. A quebra de batalha de paradigmas. Há uma sequência muito suave de quebra de paradigma no Brasil. Nós tivemos a primeira batalha, que é isso que nós precisamos entender. Primeiro desafio para quebrar paradigmas é encontrar a chave disso aí. Ou seja, o jurista brasileiro tem a mente hermética, precisa abrir mente. É impossível aceitar ou entender o acordo de não persecução penal com a mentalidade fixada na linha principiológica oriunda do século XVIII. Luiz Flávio Gomes: o acordo de não persecução penal, a justiça penal consensual, é uma verdadeira revolução jurídica e de mentalidade. Não adianta mudar a norma jurídica, tem que mudar a mentalidade também. Há 3 características nesse primeiro paradigma, que são de juristas de mente hermética. Primeiro paradigma: o
Preconceito vem de mentes fechadas que se tornaram pequenas por causa do medo que alguns pouco causam, oprimindo quem não se prende a padrões impostos por pessoas que têm medo do novo. Primeiro paradigma primeira característica da mente hermética, ela é preconceituosa. Segunda, problema das mentes fechadas é que sempre elas têm a boca grande. Eu nunca vi gente falando tanta coisa sem saber do que estava falando. Porque a crítica que se faz contra o acordo de não persecução penal é com base no sistema adversarial. E eu já disse, esses dois sistemas eles não se coadunam. É preciso pensar diferente para entender. Então estão falando muita besteira, estão com muita boca muito aberta. Terceiro, ninguém limita mais a sua aprendizagem e evolução do que aqueles que têm a mente fechada para novas possibilidades. Mente fechada, ela odeia novas personalidades. Todo novo gera pânico. Essa frase é uma frase do livro meu que eu lancei agora. Novas ideias sempre causam medo e divergência. Isso é natural, porque o medo revela o desconhecido e a constatação das nossas eternas ignorâncias. Estas podem ser elididas se tivermos a condição de, antes de criticar o novo, formos capazes de tentar conhecê-lo. A crítica é salutar, é muito salutar a crítica, mas é preciso, antes de criticar, tentar saber do que se está falando, tentar o novo. E para tentar entender o novo, tem que fazer isso aí: ginástica mental, exercício mental. Por quê? Porque esse quebra de paradigma, ele vai encontrar imperativamente um conflito entre o sistema adversarial e o sistema de diversão. Vai aparecer terminologia e princípios que nós não tivemos contato com a velha academia. Exemplo é o sistema de diversão que a gente vai ver agora. Opção ou sistema adversarial. Sistema processual adversarial, todos nós conhecemos e muito bem. Esse sistema pode ser traduzido nisso. A audiência é um verdadeiro campo de batalha. A doutora M, promotora americana, está ali. Vai falar para ela, se um cara confessar e dizer assim, eu quero a pena, o advogado no sistema adversarial, ele é obrigado a não concordar. Não é isso? Se eu digo que o cara é culpado, o réu diz que é culpado, o advogado pode concordar com o réu? Se ele concordar, o processo é nulo. O sistema adversarial, ele é conflitivo. O advogado, ele é obrigado a defender o cliente, por mais que ele não tenha razão. Eu me lembro de um júri que eu fiz em Morelândia, que o cara matou um menino lá do cartório, um senhor. Todo mundo se revoltou. Nenhum advogado quis fazer o júri do cara. Ninguém. Teve que vir um advogado de outro estado. Só que a pressão social era tão grande para condenar, que eu falei 2h30, naquele tempo era 2h30. E aí o cara foi falar e falou 2 minutos, praticamente concordou com a acusação. E eu tenho que fazer o quê? Pedir para o juiz dissolver o júri, porque o cara ficou sem defesa. E a sociedade todinha não entendeu, queria me crucificar, achava que eu estava defendendo o bandido. Mas eu estava defendendo um sistema burro, um sistema adversarial, em que o advogado é obrigado a defender. Sistema de cordas, que nunca se acaba. E o sistema adversarial é esse, é o sistema clássico criminal, ou seja, sistema de justiça adversarial conflitiva, onde tudo se resolve com a adoção de princípios e regras que eternizam as lides. Constata-se a toda a evidência que o sistema conflitivo não mais soluciona a problemática da ascendente criminalidade. Urge o Brasil a adotar um sistema de respostas rápidas que efetive o trinômio: prevenção geral, negativa da pena, reparação do dano causado pelo delito, reinserção social do condenado.
Sistema contrário a tudo isso, que está entrando no Brasil com muita dificuldade, é o sistema de diversão. A diversão forma medidas que desviam o conflito procedimental, com o objetivo de enfrentar a crise da justiça penal, apaziguar a sociedade que for violada com o crime e também proteger o interesse das vítimas, pelo que também pode ser definida como desjudicialização. O promotor, sistema de justiça diversionista, daí o nome, diversão, diversionistas. O promotor pode oferecer ao defensor a opção diversionista para o seu caso, evitando o julgamento criminal padrão, clássico, formal e arcaico, em troca da dimensão da culpa e do preenchimento de condições, como o pagamento de multa, a prestação de serviço à comunidade ou a reparação de dano causado pela vítima. Sistema de diversão que está entrando no Brasil, isso aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Pronto. Nós temos um sistema de diversão simples, quando ocorre o arquivamento de um procedimento sem nenhuma condição. Sistema de diversão simples criminal. Isso já ocorre no Brasil. Quando você pede o arquivamento pelo princípio da insignificância, há uma tipicidade formal, mas não há tipicidade material. Mas você pede o arquivamento sem nenhuma condição, correto? Na tipicidade conglobante, inclui a tipicidade formal e material. Então, o princípio da insignificância entra no sistema de diversão simples. Diversão com intervenção. Quando há determinação de cumprir condições ao acusado cumprir. Entrou no Brasil, sim. Suspensão constitucional do processo é o sistema de diversão com intervenção. O cara cumpre algumas condições dentro do processo para que seja extinta a punibilidade. E a diversão encoberta, quando o autor cumpre alguns atos, levam à impossibilidade de oferecimento da delácio crime. A diversão encoberta, gente, nada mais é do que o acordo de não persecução penal. Ele vai cumprir algumas condições, e quando ele cumpre essas condições acordadas com o Ministério Público, com o seu defensor, vai levar à impossibilidade de oferecer a denúncia. Você vai requerer o arquivamento. É a chamada justiça consensual. Dá um nó, realmente dá um nó. No dia que eu li a primeira vez Klaus Roxin dizia: é possível um arquivamento com imposição de condições, caso exista consentimento entre o acusado e a promotoria. Roxin. Quando eu olhei, eu disse: esse cara é maluco, esse cara é doido. Eu estava correto analisando a ótica do sistema adversarial, o sistema arcaico. Tá certo? A chave para abrir a mentalidade brasileira e quebrar esse paradigma começa a entrar no Brasil. Isso aqui é propaganda, não passa rápido. Primeiro livro escrito, eu tive aí a honra de coordenar com meu amigo Vlad, um dos autores, né? Lançamos isso aqui agora que nem eu vi ainda, não chegou ainda. E a polêmica está instaurada, mas é muito bom essa polêmica. O Arthur Rosenberg dizia o seguinte: toda ideia extraordinária, ela passa impreterivelmente por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é contestada. E terceiro, ela aceita como evidente. Ok? Quando você vai olhar as quebras dos paradigmas, que nós já evoluímos, nós tivemos a batalha de quebra de um paradigma grave. Em 1990, começou e terminou em 1995. Qual foi esse paradigma que tivemos que quebrar? A introdução no Brasil da Lei 9.099, transação penal. Entrou, e olha como ela foi ridicularizada. Tem um juiz aqui que está criticando muito o acordo de não persecução penal, é o amigo de Itapuã, com devido respeito, mas em 1990 ele que escreveu esse artigo. Parece-nos muito claro que o autor do fato não tem qualquer direito à ampla defesa e contraditório, antes da sanção que lhe é aplicada, mediante a homologação judicial de transação penal. Nada mais falicioso é
o artigo que se escreveu sobre a transação penal. Primeiro, estágio de Rosenberg. A ideia nova ela é falaciosa, é ridicularizada. Uma batalha de paradigma que nós tivemos que quebrar no Brasil foi a introdução da delação premiada. Sr. Geraldo Prado, não há nada nesse instituto que possa o acusado ser associado ao sistema acusatório. Assim como também fragiliza a defesa, ou seja, foi estritamente contestada, ainda é contestada a delação premiada. Terceiro estágio de Rosenberg acontece nos Estados Unidos, a Emily está ali. A Suprema Corte Americana não só declarou constitucional o Instituto em 1971, no caso de São Tomé, New York, definindo como um componente essencial da administração da justiça. Quem assistiu esse seriado, a Emily vai falar para vocês daqui a pouco, você só vê consenso. Acordo. Dá um choque ver isso aí. 94% de todos os casos criminais nos Estados Unidos são submetidos ao acordo de plea bargain e não vão a julgamentos. Ok? Não vão a julgamentos. 94%, coisa de primeiro mundo. Aqui, eu acho que os 94% estão indo a julgamento. Terceiro estágio da quebra de paradigma de Rosenberg, acordo de não persecução penal, já foi ridicularizado, está sendo muito contestado, mas daqui a pouco está como evidência. Se prepare para uma contracultura jurídica. Por isso que o Estado de Pernambuco vai promover esse primeiro encontro, primeiro semestre que eu tenho mais depois 1 ano e meio de mandato, mas um segundo encontro no primeiro semestre e um terceiro encontro na minha saideira, um terceiro encontro, todo destinado a direito consensual, para mudar a mentalidade e para nos preparar para uma nova realidade que bate na porta do Brasil e que não tem uma outra saída. A lei de droga está mudando, criando um acordo. Esse PL 8045 está criando um acordo de não persecução penal para apenas até 8 anos. Reforma do CPP está trazendo também um acordo, apenas até 8 anos. No projeto contra a corrupção, está também trazendo pacote anticrime do Moro. Saiu só o plea bargain, tem nenhuma relação, acordo de não persecução com o plea bargain, porque é muita informação, não dá para falar. No pacote da Alexandre de Moraes também está também o acordo de não persecução penal. O que eu quero dizer é que é preciso abrir a mente rápido. Eu falei ontem aí que a mente do ser humano e do jurista brasileiro é igual a um paraquedas. Se não se abrir no momento certo, o desastre vai ser grande, e o momento é esse. Nós estamos preparando aqui o Estatuto de Pernambuco. Aqui tem a Érica, cadê o Francisco? Está por aqui, Francisco Edilson. Estão coordenando o primeiro núcleo de não persecução penal do Brasil. A previsão é que só aqui em Recife será possível fazer 350 acordos de não persecução por mês. Isso equivale a 4.200 acordos por ano. E se o processo terminasse só com uma audiência, nós teríamos 4.200 audiências criminais a menos. Só em Pernambuco. Estamos inaugurando agora o de Jaboatão, próximo mês. Bem, jurista desatualizado insiste em excluir o Instituto da Justiça Negociada do ambiente processual brasileiro, lutando por manter a ilha moderna do processo penal e o feitiço da decisão de mérito como único mecanismo de produção de provas. Isso é o Alexandre Moraes Rosa e o Ari Lopes Júnior que falam. Segundo paradigma, o primeiro paradigma que é preciso quebrar é a abertura de mente, permitir que algo novo seja considerado. Uma nova informação chegou ao Brasil. Queridos e queridas, leve a sério o que eu estou falando. Essa nova informação, se você não adaptar, pode virar um desastre.
Eu estava me lembrando aqui, eu fiquei até emocionado, porque... Cadê Raimundão, promotor? Completão, cadê ele? Está aqui não. Eu fui lá para o Piauí visitar o Delta do Parnaíba, na terra de Raimundão. E ele me ligou, quem é do Piauí aqui? Tem um museu de uma cidade lá, obrigado. Tem um museu de uma cidade que ele me mostrou. E eu comecei a olhar o museu e fiquei com lágrimas nos olhos. Você está chorando por quê? Gente, isso foi 1822. Por falta de informação, ocorreu uma tragédia no Piauí. Tem um museu lá. A independência foi proclamada, não avisaram, e o pessoal da cidade entrou em guerra com os portugueses, faca, falcão e roçadeira contra fuzil, durante 17 dias após a proclamação da República. Cadê o pessoal do Piauí? Que cidade é aquela? Campo Maior. Morreram mais de 500 pessoas por falta de uma informação nova. Uma guerra por falta de informação nova. Essa informação aqui era para ser nova. Mas há muito tempo que uma mudança do sistema está batendo na mente do brasileiro. Segundo, quebra de paradigma, isso aí. A justiça brasileira precisa quebrar esse paradigma. O que é que nós, promotores criminais, estamos fazendo, e juízes? Ninguém tem coragem de dizer isso. Deixa eu dizer para vocês. Eu sou promotor de justiça. Fiquei muito orgulhoso porque me chamaram de professor. Fui promovido. Garanhuns, 4.000 processos. Tapuã, porte de arma em Garanhuns. O cara foi preso hoje. Previsão de audiência. Quando é? Foi preso hoje. A primeira audiência será daqui a 1 ano. Nada mais desgastante do que um desgaste necessário. Resolução 181, ela resgata eficiência, proporcionalidade, celeridade e o sistema acusatório. Dados do CNJ, para que vocês entendam como nós estamos enxugando gelo. Eu estou achando, gente, que é um absurdo, mas está pior. Processo no Brasil, média brasileira, penas privativas de liberdade só termina com 6 anos e 10 meses. Penas não privativas de liberdade, 2 anos e 4 meses. Eu acho que a média está baixa. Isso é mais. Realidade de uma promotoria criminal não é em Pernambuco, viu, gente? É no Brasil. Eu estou conhecendo o Brasil todo. É essa. Falei alguma mentira? Nós temos 27 representantes de 27 de estados diferentes aqui. Quem for promotor criminal, me diga se eu estou mentindo, se a sensação não é essa. Muita demanda, e nós não temos condições de atender essa demanda com o sistema adversarial. Não tem. E há uma violação clara do princípio da proporcionalidade. Eu coloquei essa foto. É retada essa foto. Só para me lembrar que eu tenho mestrado, 3 especializações, 72 livros escritos e levei uma lição de direito do analfabeto de 79 anos que eu nunca esqueci. O cara me ensinou direito de uma forma que em 2005 eu transformei totalmente a minha forma de pensar. Que meu apelido era Indubo Pau no Réu. E a teoria que eu gostava mais é aquela jus cacetendo, não tem? A teoria era que eu gostava mais. Eu não vou dizer a tua marca para não entregar o juiz, que até é amigo meu.
Tem uma comarca aqui que eu acumulava em Pernambuco, e a gente tinha uma vez por semana, o juiz também uma vez por semana. Era uma divisa de Alagoas. Cadê quem está de Alagoas aqui? Posso nem falar mal de Alagoas. Mas que era violenta, era por causa de Alagoas. E aí tem um dia, a gente fazia audiência uma vez por semana. Eu ia saindo no corredor, e vinha entrando 2 policiais empurrando um velho algemado. 2005, viu? Porque hoje é abuso de autoridade, né? Ainda não. Quando só aquela suma policial chegada, você pode algemar? Algema não. Um arame farpado, um arame aí, mais algema não. Aí o cara veio empurrando o senhor. Aí o senhor disse: eu quero falar com o promotor. Eu passei, eu ouvi. Corredor do fórum. O senhor quer falar comigo? Quero. Pois vem aqui. Aí ele sentou no gabinete. Eu não tirei a algema, porque eu pensei que era perigoso. E eu acho que tem quem aferir se deve algemar ou não. É o policial que está na rua. Eu não tenho condição de fazer essa aferição. Não tenho. E aí, eu disse: o que é que o senhor deseja falar comigo? O senhor quer o quê? Certo. É uma pena. Ele disse: doutor, eu quero a minha pena. Eu disse: tu fala com a pessoa certa, ó. Vou dar bandido na minha cadeia, é a minha especialidade. Aí diz aí, quantos homicídios ou estupro? Ele disse: não, doutor, eu fui pego com porte de arma. A minha cidade aqui na divisa de Alagoas, e é muito perigosa. Eu estava armado, ia passando, passou 2 viaturas, azar danado, porque nunca passou polícia lá. Ia fazer uma diligência não sei aonde. E a polícia me pegou, eu errei. Tenho 7 netos, porque meus filhos viajaram para São Paulo, estão todos morrendo de fome. Eu estou há 7 meses preso. E o pessoal falou lá, meus colegas, eu digo teus colegas, né, Zé? Teus colegas falaram lá que a pena é uma cesta básica. Eu não tenho condição de pagar, mas um compadre meu me visitou, já fizeram a cota lá na comunidade, já tem a cesta pronta para pagar o senhor. Aí eu olhei para ele e disse: conta a história direito. Eu sou um promotor. Se tu quiser que eu te ajude, diz logo quando tu matou, estuprou. Eu disse: não, doutor, foi um porte, um negócio de arma aí. Só fica aí, viu? Tu vai ver que tu não mente para promotor. Fica aí que eu venho já. Aí eu fui na secretaria, dá o processo do indivíduo que está ali. A menina me deu, quando você vê o processo fininhozinho, parecido com o TCO, você já sabe que é um pastel de feira, né? Quase não tem nada dentro. Eu olhei ali, porte de arma. Antecedente não tinha, 7 meses depois. Porque ele foi preso em Correntes. Cadê o doutor Jorge? O doutor Jorge passou lá e interditou a cadeia. Aí não tinha mais cadeia. Foi para Garanhuns, estava lotado. Então foi para Palmares. 7 meses em Palmares. Não tinha advogado, esqueci esse detalhe. Aí eu disse: antecedente dele? Tem não. Mas liguei para um CAOP aí, TB não sei o quê, 15 minutos, não tinha antecedente. Esse cara deve ser de divisa da Alagoas, deve ser maloqueiro, olha o preconceito. Liguei para um amigo meu de Alagoas, 2 horas depois chegou o antecedente, nada. Eu disse: não é possível. Aí voltei lá. Aí, o senhor só tem isso aqui mesmo? E só tem isso, doutor, pode confirmar. Quem tem um advogado? Disse: nunca vi um advogado. E a realidade é essa. Esqueceram o cara preso, Palmares. Rapaz, começou a bater um arrependimento por ter pré-julgado o cara. Aí eu disse: tá certo, vou ver aqui. Aí eu fui olhar, não tinha nenhuma testemunha minha. Não tinha testemunha. Porque os caras passaram lá pela cidade para ir para outra diligência, não sei aonde. Era uma polícia de especialidade que prenderam o cara. Era carta precatória para todo o estado de Pernambuco. Que era uma... Eu digo: rapaz, aí o juiz estava na audiência de banco contra banco. Eu cheguei para ele e disse: ó, vamos ter que fazer um acordo aí. Isso o que é? Não, o negócio não pode tirar, vamos fazer um acordo. É um tipo de julgamento da lei do processo penal. Assim, o cara vai confessar, eu dispenso minha testemunha, que ninguém localizou, o cara não tem testemunha, e ele já paga uma cesta básica. Aí o juiz diz: o quê? Eu disse: não, vamos resolver logo. O quê? Eu disse: não, rapaz, eu vou dispensar minha testemunha, porque não vai ser hoje, já, não foi localizado.
Aí ele disse, se tu dispensar testemunho, o cara vai ser absolvido. Olha aí, tu tem corredoria e tal. Aí eu digo, olha, é melhor adiar essa audiência daqui a 15 dias. Eu digo, depois eu vou dar parecer para liberar. Aí, não vem com essa história não, porque o cara de Divisa da Lagoa é muito violento, tá não sei o quê. Daqui a 15 dias a gente resolve. Eu disse, não, peraí. Aí saí. Tinha um guarda municipal, que a apelido era Cué de Pau. Pensa num cara caceteiro, aquele guarda municipal, policial antigo, andava com um revólver desse tamanho, quase não podia com um revólver. Aí eu disse, amigo, estou precisando de tua ajuda. Eu disse, agora mesmo, doutor, tu vai ser minha testemunha. Disse, quem é que eu devo baixar o cacete? Disse, calma. É só para tu dizer que eu ouvi dizer que o cara estava armado. Aí tinha outro cara também, falsifiquei 2 testemunhas, viu, gente? Vocês 2 disseram que o cara estava armado aí, tá bom? Tá tudo certo. Não fale mais nada do... Pera aí, não fale nada do cara. Só diga que nem conhece que o cara estava armado, tá bom. Aí eu, doutor, arranjei minhas testemunhas, vou substituir. Coloquei os 2, olha a palhaçada. Fizemos a audiência, os 2 caras, não conheço nada, e eu doidinho, meto os caras baixar o cacete no cara. E falou os 2, tinha um culpado dele lá da cesta básica, que ele colocou como testemunha também dele. Não, eu estava armado e tal. E aí, o que ocorre? Eu tinha combinado com o defensor, que ia só ver uma vez por semana também. Eu pedi na hora a condenação convertida em cesta básica. O defensor também concordou, o juiz, o senhor não pode concordar. Vai ser tudo nulo. Eu disse, tá bom, doutor, então eu peço a condenação. Pediu a condenação. O juiz disse, autos conclusos para fazer a sentença. Aí não, meu. Eu disse, doutor, libera o rapaz. Disse, doutor, eu vou ter que analisar, né? Eu estou com um processo aqui, que é preciso analisar, tal, tem 10 dias, tem um dia. Tá bom. 15 dias depois, voltou com a sentença de cesta básica. O que é que nós estamos fazendo? Sistema tradicional, violação do princípio da proporcionalidade. Tem gente preso sem ser condenado. No dia que for condenado, vai ser solto. O sistema é tão demagógico que tem uma juíza aqui da Paraíba, qual é o nome? Antonieta. Lá na Paraíba não tem menoridade não para ser PGJ, aqui tem um menino lá, né? Kiko. Ele me mata agora. Ivonei está aí ainda? Doutor Ivonei do Paraná? Se sair, tu já sabe, viu? Aqui é o sistema coxinha, saiu, levou porrada. E olha o sistema como é demagogo, doutora juíza. Nós, promotores, nós já denunciamos e sabemos qual é a pena. Porque esse delito de persecução penal são aqueles crimes cuja pena mínima é até 4 anos. Por que foi calculado 4 anos? Porque o CNJ já diz que se o cara tiver bons antecedentes, se o delito for praticado sem violência ou grave ameaça, o juiz condena na pena mínima. Então, porte de arma, 2 a 4 anos. Qual é que vai ser a pena dele? Não passa de 4, correto? Aí você pega o artigo 41, inciso 1, e diz: crime doloso contra a vida cuja pena seja até 4 anos, ou culposo, independentemente da pena, ele transforma a pena privativa de liberdade em substituta. Então, nós chegamos com a denúncia, já sabemos que a pena vai ser alternativa, denunciamos e jogamos para o judiciário. Jogamos lá. A diferença é que essa penazinha que podia sair em 15 minutos, ela vai passar em média hoje 4 anos para terminar. Se for rico, recurso para lá, recurso para cá, e vai prescrever. Isso é demagogia. Isso é demagogia. Pessoas presas sem ser condenadas. No dia que for condenada, vai ser solta. Gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Agora faltam 5 minutos. Eu vou passar aqui. Eu queria muita coisa para falar, mas não dá. Eu queria falar de legalidade, paradigma da legalidade, paradigma da indisponibilidade da ação penal. Mas eu quero falar só disso aqui, só isso para terminar. Velocidade. Fórmula 1. Se você tiver consciência do processo de expansão do direito penal, você vai entender que o acordo de não persecução penal, ele entrou no Brasil
em segunda velocidade. É facilmente perceptível que o acordo de não persecução penal, cuja finalidade é afastar a incidência da pena privativa de liberdade sobre o autor do delito, este merecedor de garantias penais, pertence à segunda velocidade do direito penal. Isso é Fórmula 1? Não, isso é processo de expansão do direito penal. Nós temos 3 velocidades no processo de expansão do direito penal. 3. Primeira velocidade, descomplicando bem simples. Primeira velocidade. O Estado brasileiro, ele dá muitas garantias ao réu, tá certo? Mas ao mesmo tempo dá pena privativa de liberdade. Uma lei que entrou em primeira velocidade no Brasil, no processo de pensão, lei dos crimes hediondos. Para condenar alguém, você tem que dar muitas garantias, não é isso? Muitos princípios, contraditório, ampla defesa, devido processual. Você dá muita garantia ao réu, mas se ele for condenado, vai ter cárcere. É a primeira velocidade. Muita garantia com cárcere. Segunda velocidade, você retira as garantias dele. Mas em contrapartida, você só dá pena diversa do cárcere, pena substituta de liberdade. Quem foi que entrou com segunda velocidade no Brasil? Por isso que o pessoal não entendeu. A lei 9.099 é uma lei de segunda velocidade no processo de expansão. Por quê? Porque ela retira as garantias do réu. Mas ao mesmo tempo ele tem a garantia que não vai para o cárcere, a pena dele será alternativa. Isso é segunda velocidade. Aí atropela o devido processo legal, atropela a transação penal. O contraditório, não tem contraditório. Ampla defesa, não tem ampla defesa. Por que é que não é inconstitucional? Porque a pena é em segunda velocidade, retira direitos, mas não dá cadeia. Terceira velocidade é do Jacobs, direito penal do inimigo, que ele separa cidadão de bandido. Cidadão é cidadão. Se o bandido incidir contra as normas do Estado, ele não pode pegar essas normas para se proteger. Isso eu não vou nem falar. Eu gosto muito do Jacobs, porque você tem que olhar tudo e reter o que é bom, mas essa parte aí eu acho que ele está realmente todo equivocado. Então, o acordo de não persecução penal se fala que viola o princípio da legalidade. Só vou encerrar com isso, muita coisa. Qual legalidade? A legalidade constitucional, princípio da legalidade constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, é isso? Artigo 5º. Ora, ninguém é obrigado, o acordo é consensual. Ninguém está obrigando ninguém. Não, Disseu, é o princípio da legalidade do artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, aí é a anterioridade. Não, mas não há pena sem prévia combinação legal. Não há pena sem prévia combinação legal. Queridos, é falta de contato com a matéria. O acordo de não persecução penal não é plea bargain americano. Não é. A natureza do acordo de não persecução penal é de arquiviamento condicionado ou negócio jurídico extrajudicial. Não gera pena, não gera antecedente, não gera pena. Sabe por quê? Uma das características da pena é a imperatividade. No acordo de não persecução penal, se o cara não cumprir, você não pode executar, porque não é pena. Você vai denunciar, submeter ao devido processo legal contraditório na defesa para gerar pena. Depois pergunta, Fátima, o que acontece lá no plea bargain americano, quando a pessoa descumpre, porque lá você faz acordo em tudo, descumpriu, vai direto para a cadeia, lá é pena. Gente, eu ultrapassei 5 minutos, tinha muita coisa para falar, mas aí eu não posso, tem palestrantes aqui que eu estou curioso para aprender, mas façam perguntas, se eu não responder todas, eu respondo por e-mail, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigado, doutor Disseu, pela condução da palestra, pela leveza, pelos conhecimentos. E que bom que a gente está num momento tão importante discutindo o novo, né?
sabendo que, fazendo um contexto com o passado e com o presente, discutir um novo, saber que as atuais sistemáticas hoje, enquanto operadores de direito, enquanto até mesmo como sociedade, não estão atingindo os resultados que nós, de fato, esperamos. Seguindo, então, a mesa, passa a palavra ao Dr. Carlos Vitório, presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, e agora o debatedor, por 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao Dr. Silvio Tavares como coordenador da Escola Superior. Esse microfone está com Dr. Disseu, Francisco Disseu Barros, ilustre amigo, procurador-geral, a quem eu saudo toda a plateia em seu nome. Tenho 10 minutos, vou procurar não avançá-los. Em primeiro lugar, para aqueles que não me conhecem e não conhecem o que é o Instituto do Ministério Público de Pernambuco, nós temos muitas pessoas na plateia que são de fora do estado de Pernambuco, e como disse o doutor Silvio no início, na apresentação da mesa, que o Instituto seria um órgão único no país, e é verdade. O Instituto é uma entidade civil representada e composta por membros do Ministério Público de Pernambuco. Nós temos a grande maioria de promotores do Estado filiados ao Instituto, poucos ainda não são filiados, e nós temos a missão de entidade de propagar, difundir e discutir cultura, não só a cultura jurídica, mas a cultura geral. Tenho uma honra de hoje estar representando o Instituto. Meu mandato, que é 2 anos, começou em agosto do ano passado e está completando 1 ano. Tenho mais 1 ano de mandato. E me orgulha muito estar participando como parceiro deste evento. Acredito que o evento mais importante de todos que o Instituto participou nos seus 34 anos de existência. Todos foram importantes, mas este evento, da forma como está se realizando, o objeto dele e a grande participação do país para discutir algo como o futuro presente, como disse o nosso ilustre procurador-geral, e que eu disse que é meu amigo desde quando ele ingressou no Ministério Público, quando ainda não o conhecia, e eu já era promotor do júri da capital, e recebi um telefonema dele. Gostaria de usar 1 minuto para registrar esse fato. Um telefonema de um promotor da cidade chamada como Exu, onde nasceu Luiz Gonzaga, para aqueles que não sabem onde é Exu, e ele começou em Exu como promotor, se não me engano, em 2001, por aí, 99. E ele ligou para o promotor do júri da capital. Neste caso, eu era um deles e fui o que recebeu o telefonema, querendo vir fazer um júri da comarca de Exu junto comigo, de um processo desaforado. E me explicava por telefone a importância desse processo na conjuntura social de Exu, porque era um empresário de Exu que era acusado de cometer, na época, não feminicídio, mas de ter matado a esposa de uma forma em que ele provocou um acidente. E esse acidente simularia a morte da esposa já assassinada em outro ambiente. Ele tentou encobrir um homicídio e me pediu para ver. Eu não tinha visto o processo ainda, era um processo de 10 mil folhas, e nunca tinha visto um processo criminal com tanta perícia na minha vida, principalmente de uma comarca que eu tinha sido titular 11 anos antes. Foi minha primeira comarca, Exu. E ele descobriu isso, ligou para lá, para a capital, sabendo que eu tinha sido promotor desta comarca e seria o promotor do júri. E, para não me alongar e passar os 10 minutos, que o assunto o assunto a discutir a não persecução, eu vou concluir.
Ele terminou não podendo vir. Eu fiz esse júri, o réu saiu condenado como deveria ser condenado, e eu o elogiei e comecei a admirá-lo ali, porque eu nunca vi numa cidade que até um cadáver não era enviado para o IML nos idos de 90, quando eu fui promotor, e 99, quando ele estava me pedindo. Uma perícia tanatoscópica não se fazia. O médico de então, o único médico da cidade, fazia vamos dizer, um exame externo, muitas vezes não tirava nem a roupa do cadáver. Muitas vezes a gente chegava no júri com o advogado pleiteando a falsidade da perícia, porque se registrava que a vítima levou tantos disparos e o médico sequer constatou as lesões, porque não tirou nem a roupa do cadáver. E Sua Excelência, hoje eu chamo Sua Excelência, embora no privado é meu amigo, ficamos amigos desde essa época, pela admiração que eu tive, que ele conseguiu fazer 6 perícias, não só a tanatoscópica, solicitando apoio do IML, do Crato, no estado vizinho do Ceará. Ele conseguiu fazer esse exame, conseguiu que esse exame não fosse considerado nulo, porque feito por uma autoridade policial de outro estado, conseguiu fazer balística, conseguiu fazer exame no local do crime, que ele descobriu onde foi o local, conseguiu fazer 1000 perícias, todas nos autos que auxiliaram a demonstrar a simulação do autor do delito. E tudo isso importante, aí vem a história de hoje, sem ódio, sem medo, porque era um empresário na cidade, e sem aquele sentimento que hoje eu digo, a gente está tratando dele aqui, é o sentimento de amor. Hoje, ele tinha um sentimento de amor, amor à vida, porque ele foi instado por uma irmã da vítima que dizia: minha irmã foi assassinada, ela não sofreu acidente. Então, já estou sendo avisado que está terminando meu tempo, mas olha, vamos para o assunto, então. Fica registrado aqui que hoje eu não ocupo cargo de confiança no Ministério Público de Pernambuco, faço parte do Conselho Superior, me orgulho em saber que foi um projeto também de Disseu como Procurador-Geral da nossa democracia plena, onde hoje membros do Ministério Público, seja promotor ou procurador, podem compor o Conselho Superior, e hoje eu faço parte também, eleito como membro do Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco, e lá trabalhando junto com ele, para que assuntos como esse, onde a gente lide com o humano, lide com sentimentos, e não com o texto frio da lei, a gente melhore essas relações, não só de conflitos, mas de justiça, porque promotor é um ente estatal que foi criado para promover justiça. E como o magistrado, eu vi que tem outros magistrados, tem a magistrada da Paraíba, eu conheci outros magistrados na plateia, aqui do estado de Pernambuco, tenho certeza que nós somos operadores do direito, tentando instalar o quê? Mesmo nas situações que não haja conflitos diretos, mas que haja um sentimento de justiça, sem um ódio e sem um medo, para que as relações sociais se aprimorem e vivam sempre se registrando que o direito foi feito para o povo, o direito foi feito para o ser humano, e tudo que vier, o acordo de não persecução, por exemplo, nós sabemos que, diferentemente do cível, no crime, no sistema criminal brasileiro, é muito difícil trabalhar com institutos dessa natureza, e só pessoas visionárias, como esse Procurador-Geral, e outros que eu conheci também, não é só ele, temos pessoas assim que somadas virão trazer com menos tempo esse tipo de proceder desses entes estatais que demandam esse sentimento maior do povo, que é a justiça. Nós vamos nos unir. Então, se no sistema criminal brasileiro hoje nós só temos poucos instrumentos, um deles a Lei 90/99, que eu vos digo, eu participei desse momento social e jurídico. Eu sou promotor desde 1990, faço concurso para o Ministério Público desde 1984, me formei em 83. Eu já buscava, em 84, entrar no Ministério Público, e era advogado civilista. Passei pela advocacia de 83 a 1990. Antes de 83, fui servidor do Judiciário.
fui servidor judiciário tentando aprender meu ofício, fui servidor do TJ, fui oficial de justiça, fui jurado em tribunal do júri, porque a minha vontade, desde pequeno, era ser promotor de júri. E realizei essa vontade, fui 20 anos promotor de júri aqui na capital, encerrei minha carreira de júri há 1 ano, estou hoje no conselho e sou titular hoje de uma promotoria criminal da capital. Mas hoje só temos um expediente, a Lei 9099, me lembro muito bem, e o Procurador-Geral tem razão, foi muita discussão para se fazer transações penais. Se discutiu muito. Dentro da nossa própria instituição, nós tivemos uma discussão enorme para se adotar esses expedientes que eram, na época, exigidos pelo volume de processo, pelas discórdias que se existiam entre famílias e a sociedade na demora de se cumprir a lei no judiciário abarrotado de processos. Agora, nós discutimos tanto, e de 99, a lei 95, que é a lei 9099, demorou-se muito e chegou-se a 2008, com a reforma do Código de Processo Penal, e veio um expediente nesse Código de Processo Penal, se não me engano, o artigo 387, inciso 6º, que fala da indenização civil antecipada. E nessa indenização civil antecipada também até hoje se discute por que os juízes e alguns não querem usar desse expediente, por que ele já não antecipa uma solução. Eu vou deixar, eu até gostaria de explanar mais sobre o assunto, mas eu sou debatedor. Eu gostaria até que o Disseu, que é um experto no assunto, discuta essa questão. Eu vou só encerrar, peço 1 minuto só à presidência, para encerrar, apenas discutindo, só concluindo essa questão. Os 3 expedientes que nós temos, que hoje se pode dizer que é parte do que a gente pretende de ter uma justiça não só conflitiva, mas consensuada mesmo. Então, hoje a gente discute aqui uma futura justiça consensuada, e nós temos hoje, como promotores criminais, com limites de princípios legislativos de obrigatoriedade e indisponibilidade, que são esses princípios que impedem de nós seguirmos mais adiante. Quando chega no Congresso, nós temos lá uma espécie de solução parecida um pouco com a americana do Pliaberguin, mas muito distante do que seria o Pliaberguin americano. A gente vai discutir hoje com uma especialista no assunto, e mesmo assim a resistência é grande. Já foi retirado, inclusive, do nosso projeto, e a gente fica lutando para cumprir a Lei 9099, de 95, a Lei 12.850, que trata de crime organizado, que tem alguns expedientes, como a questão da colaboração premiada, que nós já usamos, mas mesmo assim ainda há muita discussão. E aí eu vou encerrar, passando para o doutor Disseu, e gostaria que ele viesse pontuar exatamente sobre essa questão. Nós temos praticamente 3 soluções legislativas que nos permitem ir contra esses princípios da disponibilidade e da obrigatoriedade. Mas, como ele próprio já adiantou, nós temos no artigo 5º da Constituição um princípio que tem um alcance bem maior do que o da indisponibilidade e da obrigatoriedade, que é de legislação ordinária. Nós temos um princípio constitucional, que é exatamente o do inciso último do artigo 5º, se não me engano, o inciso 87, ou 78, é o último inciso, que fala da celeridade, que é direito do cidadão ter um processo célere, ter um processo eficiente e eficaz. Esse princípio, por ser constitucional, ele vai nos permitir que legislações outras venham a fazer com que a gente abra esse sistema processual penal nosso e comecemos a fazer com que o povo tenha
uma justiça mais célere, que seja justificável ao representante do Estado, membro do Ministério Público, a fazer não só o acordo de não persecução penal nos moldes da resolução do Conselho Nacional, e parabéns, doutor Disseu, nos moldes da nossa resolução do Colégio de Procuradores de Pernambuco, que é de 2018, a quem também eu acrescento o elogio, o Colégio de Procuradores do Estado de Pernambuco, que, junto com o Procurador-Geral, adotou uma resolução que praticamente é cópia da resolução do Conselho Nacional. Vamos dizer, nós temos já em Pernambuco um núcleo de não persecução penal, estamos agindo. Gostaria de, antes de encerrar, também fazer uma homenagem aqui às colegas Cristiane e Roberta, a colega Bianca, a colega Érica César, que está aqui sentada à frente, e a colega Delane. São as 4 promotoras da Central de Inquérito que estão com a incumbência de fazerem esses acordos de não persecução, já estão fazendo, com as dificuldades que nós temos estruturais, mas estão fazendo. Parabéns a esse núcleo, parabéns a doutor Disseu, parabéns ao Ministério Público de Pernambuco, parabéns ao Conselho Nacional por enfrentar realmente essa luta de tornar a justiça criminal mais humana, mais célere e mais à disposição do povo, porque as vítimas e as famílias que compõem a sociedade brasileira merecem isso. Então, agradeço a todos por estarem aqui num evento feito isso. Agradeço mais uma vez ao doutor Silvio por nos permitir usar da palavra e discutir. Gostaria de discutir mais, mas já foi o suficiente para dizer: o Instituto do Ministério Público de Pernambuco, por ser um órgão cultural, vai abraçar, como sempre abraçou, causas dessa natureza. Vamos abrir o Instituto e o debate jurídico para somar ao doutor Disseu, ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Colégio de Procuradores Gerais e a todas as entidades jurídicas do Estado de Pernambuco que abracem a Constituição brasileira, principalmente ao artigo 5º, inciso 78, que é fazer com que a justiça pernambucana, criminal principalmente, seja mais célere. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao doutor Carlos por sua participação. Com a licença, senhor presidente Silvio, gostaríamos de informar que as perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues ao nosso cerimonial. Por favor, doutor. Bem, na ausência de maiores questionamentos, eu passo a palavra, agradeço a intervenção do Dr. Carlos Vitório e passo a palavra ao Dr. Francisco Disseu para as considerações finais. Eu quero encerrar em 1 minuto, né? Porque eu estou ansioso para ver a palestra aí do Vlad, da promotora americana e da procuradora italiana. O ponto alto do nosso evento no dia de hoje. Mas queria dizer o seguinte: quem tiver alguma dúvida sobre o acordo de não persecução penal, eu teria o maior prazer em tentar elucidar, né? Eu acho que e-mail, não sei se estão usando ainda, mas mande para o meu WhatsApp, DDD 87, porque eu sou um promotor procurador esquisito. Eu sou o único procurador-geral do Brasil que sou do interior, né? Então o prefixo não é 81, 87 o prefixo, 99921 7891. Pode mandar qualquer dúvida sobre o acordo de não persecução penal, que eu vou tentar elucidar com o maior prazer. Também eu não aprendi o Orkut, não consegui aprender o Facebook, mas estou todo tecnológico agora. Eu tenho um Instagram agora. Oi, alô. Eu tenho um Instagram. Eu tenho um projeto que é Socializando o Direito. Todo dia eu estou gravando 1 minuto de direito. Então eu gravei 50 minutos, então todo dia eu coloco 1 minuto de acordo de não persecução penal. F de seu B. F de seu B. Todo dia tem 1 minuto de dúvidas de acordo de não persecução penal. Logo em seguida nós vamos comentar o que sobrar da lei de abuso de autoridade.
e a turma está pedindo para gravar micros vídeos de direito eleitoral. Nós vamos preparar a turma para eleições de 2021. Serão 365 vídeos de 1 minuto, equivalente a 6 horas, de microdicas sobre direito eleitoral. Tá bom? Então, é um grande prazer tê-los aqui. Espero que a turma de fora aí goste. Tiver algum defeito, aviso cerimonial para a gente corrigir no futuro. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao doutor Francisco Disseu pela palestra, doutor Carlos Vitório pelo debate e devolvo a palavra ao cerimonial. Nosso muito obrigado pela participação dos 3 senhores, doutor Silvio, doutor Francisco, doutor Carlos também, e gostaríamos de reforçar a vocês que logo após o intervalo nós teremos mais um painel com a participação do doutor Rodrigo, do doutor Vladimir, doutora Alessandra Serretti, que vem da Itália, e dos Estados Unidos, a doutora M.L.